Bom dia, meu amigo, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja conosco. Nós estamos aqui no nosso canal RC Roda de Conversa, no seu programa A Semana aí Perspectiva, essa semana aí 26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020, né? Semana quente. Eu sou Vladimir Dantas, estamos aqui com Vator Rodrigues. Eu e Vator vamos desenvolver o seu programa RC Roda de Conversa aqui a semana e dar nossas opiniões acerca das perspectivas, né? Numa semana bastante quente, com muitos destaques, né? E vamos começar lá no dia 27. Inclusive você pode nos assistir através do canal no YouTube, né? E muito em breve pelo Diário PB, nosso novo parceiro. Diário PB que vem fazer uma fusão, né, conosco nessa jornada aqui de desenvolver, né? E hoje já vamos comentar algum material do Diário PB que você pode acessar diariopb.com.br, né? Você já estreou semana passada nos novos estúdios? Não, esse é o primeiro programa nosso. O primeiro programa nosso aqui no centro. Estamos aqui no centro histórico de João Pessoa, aqui perto, próximo ao Sabadinho, né? Onde é possível até você ver algum som aí de fundo, né? Mas é que o samba tá correndo solto, né? Olha aí, já carnaval aí, as vésperas do carnaval. Carnaval que há um ano atrás teve aquelas excrescências por parte do Bolsonaro comentando o carnaval no Brasil, né? Ou seja, além de tudo, é anti-povo e anti-carnaval. Pois é. Então, Vator, nós estamos começando no dia 27 com a ineficiência do governo Bolsonaro, coloca 500 mil brasileiros na fila da Bolsa Família. E tem mais as frontes que a gente vai conversar durante a semana, durante a seguida, porque cada vez é mais grave. O governo discriminou a Globo e privilegiou clientes particulares de Jean Gander, um nome mais ou menos assim. Caos no Enem, judiciário impede divulgação. Questão do Enem vem se assolando durante a semana toda. Com medo da derrota, Bolsonaro não vai subir em palanques nas eleições municipais. Ele diz isso, mas ninguém sabe o que é que ele vai fazer, porque, como diz Chico Buarque, é um governo de loucos. Então não adianta. China informa, aí tem o caso, né, do coronavírus, que nós vamos comentar com matéria em destaque aqui nesse nosso programa. Racha entre Câmara e Governo mantém a economia estagnada. A economia cada vez mais grave, também nós vamos tratar essa questão. Bebiano diz que Marco Feliciano vive envolvido em escândalos grotescos. É o eterno conflito do governo Bolsonaro, né? Então, Valor, com você. Pois é, o secretário de comunicação, o Bolsonaro fechou o balanço anual dizendo que não existia corrupção no governo. Isso você tem que excluir. A questão das privatizações são um verdadeiro escândalo. Uma questão de licitação de 3 bilhões no Ministério da Educação, outro escândalo. A questão de Itaipu Binacional, né, que já se estava articulando, outro escândalo, que seria de desvio de recursos, também abafado. E para completar, você tem esse cidadão aí, secretário de comunicação, que é o equivalente ao ministro das comunicações, que ele tem uma empresa e essa empresa acaba intermediando a liberação de recursos, ou seja, aquela política que existia republicana de distribuir recursos segundo a audiência dos meios de comunicação foi completamente rompida e, portanto, você tem um grande escândalo aí na comunicação, onde o secretário é sócio da firma e o seu segundo homem na linha de hierarquia é o administrador dessa empresa. Então ele recebe de volta dinheiro, recebe comissão das verbas que são liberadas pelo governo federal para os órgãos de comunicação. Fator dia 28 com você. Bolsonaro demite presidente do INSS após apagão da Previdência. Bebiano avisa, Bolsonaro vai trair Moro. Aí eu torço pela briga. Após vazamento de notas, MEC divulga oficialmente resultados do SISU. Bolsonaro sugere deixar a família brasileira infectada com coronavírus nas Filipinas. Trump propõe plano de paz com o Estado palestino
Jerusalém em Israel e 50 bilhões de investimentos. O ministro do Meio Ambiente também usou o avião da FAB para viajar sozinho à África. São Leopoldo tem paciente suspeito de coronavírus. Pois é, Vator, e nesse dia de hoje, né, que nós estamos fazendo a produção do nosso programa, daqui a pouco nós vamos conversar sobre o dia 1º, né, que já tem muita coisa sobre a operação, a realidade do coronavírus, né? Então nós estamos agora no dia 29, e o dia 29 nós tivemos TCU vai analisar a participação do Bolsonaro em manipulação de verbas destinadas à comunicação. Aquilo que você comentou, né? Vai comentar. Calamidade no Sudeste. O governo Bolsonaro cortou verbas para prevenção de desastres naturais. Bolsonaro aposta em igrejas para oficializar seu partido. Aí, China registra 5.974 casos confirmados de nova pneumonia por coronavírus e 132 mortes. Ministério Público quer obrigar empreiteiro a deletar filho de Lula. É aquela pressão. Só nos resta transar, diz do Nivier. Em relação a Damares, né, quer impedir a população, né, de ter relações sexuais. Plano de Trump para o Oriente Médio só agrada a Israel. Esse plano de paz não é um plano de paz. Na verdade, ele é um plano de anexação da grilagem feita pelos judeus, né, na Cisjordânia, e portanto os Estados Unidos estão propondo que sejam regularizadas essas áreas e que a Palestina perca essa área para Israel, não é? Então é um absurdo. Eu acho que é mais uma provocação do que propriamente um plano de paz. Eu acho que quem melhor poderia intermediar essa questão é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conversava com palestinos e também conversava com Israel. 29, Vator, com você. Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Regina Duarte confirma sim, só que agora vão ocorrer os proclamas antes do casamento. Isso é uma novela ridícula. MPF detecta mais indícios de falhas no SISU. Erro na oferta de vagas a deficientes. Boulos reage ao Ministério Público Federal. Criminalização das lutas não vai nos intimidar. Heleno diz que MEC deve ser descontaminado e abre caminho para demissão de Weintraub. Coronavírus. Países retiram cidadãos de Wuhan enquanto Bolsonaro abandona brasileiros. Saiba que artistas sertanejos declararam apoio a Bolsonaro nesta quarta-feira. Você pode ver a lista aí. É com você, Vladimir. Pois é, nós estamos no seu RC Roda de Conversa, só o programa Semana e Perspectivas, e pedimos a você a sua participação, né? Pedimos o seu compartilhamento para o alcance ser maior e pedimos para que você também venha para o nosso canal, nos dê o apoio e se inscreva no nosso canal. É uma maneira de incentivar justamente a nossa atuação militante em prol de uma comunicação progressiva, independente, né, que justamente a luta, né, do povo brasileiro por uma sociedade mais justa. Dia 30, tivemos no dia 30 um noticiário geral. Erro no Enem, a crise do Enem se aprofundando, né? É a crise mais aguda da educação brasileira nos últimos 50 anos, diz especialista. Denúncia de desvios éticos cresce no governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro já tem um acumulado, né, que se fosse numa realidade normal democrática, ele já teria caído há muito tempo. Número de moradores de rua em São Paulo cresce 60% em 4 anos. Número de mortes pela chuva chega a 55 mil. Então agora a gente viu que o governo federal cortou verbas, né, de prevenção a enchentes, prevenção a situações de calamidades. No Rio, atuação de milícia pauta a eleição municipal. Articulador de partido de Bolsonaro quer volta do financiamento privado e voto distrital. Pois é.
China merece gratidão e respeito pelos esforços para combater o coronavírus, de chefe da OMC. Nós vamos daqui a pouco conversar sobre esse ponto, né, Vator? E com você já pode ir adiantando alguma coisa em relação a isso. Nós estamos aí a questão do coronavírus, né? E nós temos uma discussão acerca da capacidade que a China tem de combater essa epidemia que poderá virar uma pandemia, né? Com consequências mundiais. É importante dizer que há uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e muitas vezes a imprensa ocidental acaba aumentando, amplificando essa crise, embora a China já admita que a situação é grave, mas com claro interesse de prejudicar o comércio e o desenvolvimento da China. Só que cada vez que a China tem algum revés, aí reflete automaticamente no mundo ocidental e particularmente nos Estados Unidos da América. Não dá para viver hoje no planeta Terra sem o protagonismo da China e da sua pujante economia. Além do mais, o controle, não é, a eficiência da saúde, do sistema de saúde chinês, que vai desde as comunidades, desde as organizações de base, passando pela construção de 2 hospitais de campanha, um hospital construído em 10 dias. Vamos voltar para o dia 30, Vator. Aí a gente, no destaque, nós vamos pegar essa questão de como a China está enfrentando e como o mundo está enfrentando essa questão dos vírus, né? E aí a gente tem que, Vator, com você, a partir do dia 30, ainda no dia 30. Vou sair de novo no Blocos Raparigas do Chico. Por quê? Porque, Chico Buarque, temos um país governado por loucos, na testa, na lata. OMS decreta coronavírus como emergência sanitária global. Inquérito contra Lula foi usado para investigar jornalista da Folha. Haddad nega a candidatura à Prefeitura de São Paulo e defende que PCdoB lance Dino para 2022. Explosões são ouvidas em Israel e sirenes são acionadas. Em meio à crise, Onyx antecipa a volta dos Estados Unidos, onde se encontrou com Olavo de Carvalho. Maia vai ser preso, hashtag milícias digitais bolsonaristas partem com violência para cima de Rodrigo Maia. Pois é, Vator. Então a gente tem com você, está conosco aqui no RC Roda de Conversa. Nós pedimos para você o seu compartilhamento, né? E nós estamos fazendo um balanço, né, da semana, e conosco aqui você vai ter a oportunidade de fazer uma conversação e se atualizar, caso você não tenha passado um panorama geral nas notícias da semana, e rever algumas matérias, alguns assuntos de maior relevância para aprofundar a sua análise, né? Que é o que a gente está tentando conversar, discutir aqui conosco, né? Que a gente faz uma avaliação de todo esse panorama da semana. Pois é. Então, nós estamos aqui já no dia 1º, né? Que é o dia de hoje. O que é que está acontecendo no dia de hoje, né? Pelo Brasil afora. Com você, Vator. Bolsonaro decide manter Weintraub para reforçar o projeto de destruir a educação do Brasil. MEC está em frangalhos e Weintraub é um nada, diz Fernando Haddad. Bolsonaro quer Moro no STF para tirá-lo da corrida presidencial. Olha só, vai ser premiado, o juiz ladrão vai ser premiado com a vaga no STF. E ele já está fazendo pesquisa, tem uma organização fazendo pesquisa para ele, né? E mesmo no cenário, ele contra Bolsonaro, vê se pode, né? Bolsonaro diz que seu ataque a Glenn foi discurso puramente político. Lula, quem se preocupa com 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo? Anitta enquadra Witzel, vai ficar todo mundo bebendo esgoto no Rio. Petroleiros abrem greve por tempo indeterminado contra as privatizações. Aliás, Vladimir, a FUP está ocupando nesse momento o 4º andar do edifício da Petrobras, no Rio de Janeiro, na Avenida Chile. Então, a FUP ocupou por conta do fechamento de uma petroquímica em Araucária, no Paraná, que é onde é feito todo o processamento, né, químico da Petrobras, e
já se anuncia 1.000 pessoas naquela cidade araucária que vivem em função dessa refinaria, dessa petroquímica, demitidas. Não é? Então são 1.000 pessoas numa pequena cidade que são diretamente, isso vai afetar com certeza a economia local. A FUP ocupa lá a Petrobras nesse momento. Pois é, Bator, isso é um relevante nosso quadro e nós vamos começar com a questão do coronavírus, né? Eu vi só uma manchete ali que chamou a atenção, a Lucélia Santos dizendo que a Regina Duarte é muito mais comprometida com o agronegócio do que com a cultura. Por aí você tira. Você sabia que ela é filha de militar, teve 5 casamentos e é solteira? Sabe por quê? Porque recebe uma pensão de 20 mil reais. Ainda tem aqui dia 1º, Bolsonaro decide manter o Braub para reforçar o projeto de destruir a educação no Brasil. Fizeram uma composição. MEC está em frangalhos. Bolsonaro quer Moro no Supremo. Isso aqui você já leu. Está repetindo, né? Então, vamos pegar um dos temas dia importantes. Primeiro já, né? Um dos temas importantes que a gente... Não falta tema, né, Vladimir? As minhas anotações aqui tem coisa demais para se conversar essa semana extremamente... Uma matéria aqui da BBC de Londres, Bator, que ela trata a questão dos vírus nesses últimos 30 anos. Né? Então diz que nos últimos 30 anos surtos de vírus aumentaram e doenças que se espalham rapidamente, como o coronavírus, na China agora se tornaram mais comuns. Aí ele faz uma análise, faz um debate, né, do SARS, do MERS, do Ebola, do coronavírus. Né? Porque há cada vez mais surtos de vírus mortais no mundo. Então faz uma leitura, isso é uma matéria importante, mas que demonstra justamente como é que o capitalismo está desenvolvendo o seu próprio, né, extermínio e o extermínio da população. Então há um processo muito voraz do desenvolvimento capitalista e jogando uma população na sarjeta, jogando na miséria. A gente vai também daqui a pouco. Você vê uma epidemia de vírus se atingir os 13,5 milhões de miseráveis, que é a conta do IBGE no Brasil. Se entrar nisso aí, elimina uma parcela muito grande. Então, isso o capitalismo está provocando com o quê? Com muita destruição agrotóxicos, né? Muita destruição ambiental, contaminação da atmosfera, né? O aumento do rebanho, né, que acaba interferindo no meio ambiente, muito porco, muita galinha, muito frango, e acaba interferindo no meio ambiente com a dependência que nós temos da proteína animal. Né? E tudo turbinado, né? Tudo turbinado com hormônio, com agrotóxicos que consomem nas rações. Nas rações já está tudo contaminado. A ação do agrotóxico a longo prazo vai tornando as pragas mais resistentes, né? E os vírus cada vez mais fortes, né? Mais letal. Então é uma discussão muito interessante, porque além do coronavírus, você tem uma outra manchete mundial que domina a cena, que é esse plano de paz para a Israel e a Palestina, né? E foi muito espancado pela comunidade palestina, pela direção palestina, porque, como eu já falei anteriormente, é um plano de anexação de territórios da Palestina que só favorece a Israel. Então isso não é plano de paz, é plano de anexação, é plano de derrotar a causa palestina. Pois essa questão da BBC, esse documentário que a BBC desenvolve, que apresenta sobre a questão dos vírus, ele levanta várias questões, né, que são importantes destacar, né? Então, o transporte aéreo, né, a movimentação da população no mundo, a globalização que facilita a propagação dos contatos e a propagação do vírus. Hoje, por exemplo, Bolsonaro se negando a trazer o brasileiro, né? Das Filipinas, da família que está com suspeita de coronavírus nas Filipinas, e ele vai e sugere como solução deixar a família lá para ser tratada lá ou para morrer lá. A Petrobras acabou de anunciar
que está trazendo todo o pessoal da Petrobras que está na China, na região, principalmente da cidade mais atingida, a cidade chinesa lá. Mas o comportamento de Bolsonaro não me surpreende, né? Porque acabaram de chegar 70 deportados dos Estados Unidos, eles vieram algemados e com os pés acorrentados, num voo que durou 7 horas, com escalas e tudo mais, e nessas 7 horas foi servido apenas um copo d'água para cada um desses deportados. E o que é o que o Bolsonaro diz com relação à deportação de brasileiros ilegais nos Estados Unidos, Vladimir? Pois é, ele diz que concretamente não tem nada a ver com isso. Que concorda com a política. Concorda, não tem nada a ver com isso. Que concorda com o Trump. Estão lá ilegal e pode vir dessa maneira. O que foi que Lula... Na verdade, ele dá as costas para os brasileiros para se ajoelhar para Trump. E o que é que o Lula fez na mesma situação? O ex-presidente Lula mandou um avião e negociou a libertação dos brasileiros, que foram colocados no voo do governo brasileiro e repatriou esses brasileiros. E o Bolsonaro diz, não, estão lá ilegalmente, quem manda transgredir as leis norte-americanas? Então, o governo norte-americano, eu não opino sobre outros governos, né? E ele diz que não opina sobre outros governos, mas ao mesmo tempo ele opina sobre querer declarar guerra à Venezuela, ele opina sobre Cuba, ele opina sobre a China, ele falou, inclusive, já se prontificando para entrar na guerra com o Irã, não é? Então, quer dizer, é um governo fascista, intervencionista, mas que não olha para o seu próprio povo. E o comprometimento dessa política, Vladimir, que nós falamos aqui, é que nós temos hoje moradores de rua em São Paulo, 53% em 4 anos. Então aumentou em 53% em 4 anos. O que é o que significa esses 4 anos? Nós não temos um ano de governo Bolsonaro e 3. Nós temos mais 3 anos, que é da mesma política desenvolvida por Temer, e portanto nós temos uma continuação do governo Temer no governo Bolsonaro. Reflexo disso, o aumento de 53% em 4 anos em moradores de rua em São Paulo. Hoje se estima em 24.344 moradores de rua em São Paulo. Aliado a tudo isso, você tem os cortes do Bolsa Família, você tem 500 mil pessoas aguardando para receber o Bolsa Família e ao mesmo tempo você tem na saída a questão da crise na Previdência. O não pagamento dos benefícios de prestação continuada, a não absolvição das aposentadorias de pessoas que estão na fila para se aposentar, gerando uma grande crise. Sem falar que o governo Bolsonaro é responsável, inclusive, pelo desmonte do sistema do site da Previdência Social. Esse sistema, eles simplesmente jogaram todos os dados da Previdência para o DataPrev para dentro do governo, gerando um caos nessas informações e, portanto, o sistema funcionando precariamente. Solução apontada: vamos chamar militares que já ganham cerca de R$6.000 aposentados, para ganhar mais 5 mil para trabalhar, militar trabalhando na Previdência Social, para suprir a precarização dos servidores da Previdência Social. Então hoje nós temos lá terceirizados da Previdência Social, né? E os funcionários de carreira que já estão se aposentando. Pois é, Bator, e com isso, o dado mais relevante que a gente tem, que é recente, publicação agora, né? Recente do IBGE, dado do IBGE, que é um dado oficial do governo, que o Brasil alcança recorde de 13,5 milhões de miseráveis. Ponto IBGE, o Brasil atingiu o nível recorde de pessoas vivendo em condições de miséria no ano passado, 13,537 milhões de brasileiros, contingente maior do que toda a população da Bolívia. Ou seja, nós temos uma Bolívia de miseráveis. De miseráveis, né? A gente vê alguns venezuelanos passando aqui, né? Apareceu até alguns poucos aqui em João Pessoa. Sim. Né? Ele precisa comer com cartaz. Aí se for juntar esses 13 milhões, a gente tem uma Bolívia inteira. Tem uma Bolívia inteira, né? Quer dizer, eu acredito que até teríamos Pernambuco e Paraíba junto, né?
provavelmente, em termos de população. O país tem mais miserável do que soma de todos os habitantes de países comuns. Tem mais miserável do que toda a população de Portugal. Portugal, de Bélgica, de Cuba e da Grécia. Portugal tem 10,6 milhões, não é? Cuba tem 11 milhões, não é isso? 11 milhões e alguma coisa. Então nós temos um país desse aqui dentro, só de miseráveis. Qual é a solução apontada pelo governo Bolsonaro? A uberização do emprego, não é? Ou seja, o governo não consegue gerar emprego. John Maynard Keynes, após a crise de 29, ele apontava para o Estado como o grande fomentador da economia. O Estado é o maior comprador, o Estado é que consegue realizar grandes obras e, portanto, consegue gerar mais empregos e tudo mais. O que é que nós temos no Brasil? Nós temos as obras que estão todas paradas. Você pode botar na conta agora a duplicação da Transamazônicas, aqui começando no município de Cabedelo, a obra está parada. A paralisação da transposição do Rio São Francisco. Obras importantíssimas, paradas, e a destruição pela Lava Jato, Vladimir, da indústria da construção civil pesada do Brasil. Nós, através da Lava Jato, conseguimos destruir as grandes empreiteiras, né? E agora vamos trazer as empresas norte-americanas, chinesas, inglesas, para fazer o trabalho que nós fazemos com excelência. Tirar da corrupção, estava tudo ótimo. Pois nós estamos aqui no seu RC Roda de Conversa, estamos na primeira parte, né? Aqui estamos a aproximadamente 7 minutos para concluir a primeira parte e entrar na segunda parte do nosso programa. Nós estamos tratando dessa questão nessa primeira parte, aqui da questão fundamental, esse dado do IBGE, e tratamos também da questão do vírus. Mas também queria introduzir uma discussão que terminou a gente deixando na nossa pauta, mas que surgiu forte em relação a essa semana, para poder já colocar na pauta da discussão aqui, para o segundo bloco, a questão da perspectiva. Qual é a perspectiva? Que a grande discussão que está colocada no Brasil precisa tirar o Bolsonaro, tirar esse governo, eliminar esse governo. Fora esse governo, é uma discussão que coloca. Mas o governo que foi eleito mesmo ilegitimamente, né, a esquerda e setores progressistas, o próprio PT, né, tende a achar que deve suportar o ônus dessa eleição fajuta, manipulada, né? Setores outros não concordam. Porque a social-democracia continua focando, continua acreditando na saída através do voto, né? Então, eleição municipal, bota na agenda, eleição em 2022, bota na agenda, foca nisso. E aí esquece, né? Por exemplo, nós tivemos agora, essa semana, um assunto extremamente importante, que eu acho que é o posicionamento do Flávio Dino. Sim, o Flávio Dino conseguiu, vamos dizer, furar essa bolha, né, e se colocar como uma alternativa para 2022. E aí o próprio Lula, né, reconhece a capacidade intelectual, a capacidade de formulação do Flávio Dino, e já convidou ele, inclusive, para ir para o PT. E ele negou, né? O PCdoB. Mas depois o Lula, que criou dois problemas grandes, um problema com o staff, né, com aqueles que defendem a candidatura do Haddad, e um problema com o PCdoB, porque ia tirar o Flávio dentro do PCdoB para levar para o PT. Um problemão. Agora, eu assisti, Vladimir, a entrevista concedida ao Atushi no 247, do Mercadante e do Haddad. Chama a atenção para mim o domínio de comunicação que tem o Mercadante. E me chama também a atenção essa coisa de, em plena crise do Enem, o Haddad, que saiu com a votação expressiva, 47 milhões de votos, ele não conseguiu liderar a oposição no Brasil. Ele não conseguiu. Ele voltou para a sala de aula e agora está falando em ir para a presidência do conselho da Fundação Perseu Abramo. Enquanto que o Mercadante vai ser o presidente da fundação, ele vai ser o presidente do conselho
para formular política para 2022. Pois é, eu destaco nessa discussão política a posição do Requião. Não sei se você chegou a observar, o Requião também deu uma entrevista no 247 e o Requião defende frente popular e não frente ampla. Inclusive faz muitos elogios ao Flávio Dino, mas considera um equívoco, né, do Flávio Dino, né, trabalhar, porque ele acha que essa questão da frente contra o nazismo ser uma armadilha dos neoliberais. Os neoliberais estão trabalhando muito essa questão de combater o nazismo, enquanto passa um programa, né, arrasando. Então, é um destaque. Eu tenho uma maior admiração pelo Requião, né, e levando essa questão. É o nacionalista. É o nacionalista, ele levanta toda uma preocupação. Ó. Daqui a pouco, além do Luciano Huck, vão chamar também Paulo Guedes e o Henrique Meirelles para compor essa frente. Afirma o ex-senador Roberto Requião, que diz que o verdadeiro inimigo é o liberalismo, o neoliberalismo. Concordo com ele. Defende uma frente popular e nacionalista, que tenha como princípio a devolução dos direitos políticos de Lula e a construção de um programa de desenvolvimento. Eu concordo com ele, então, mas da forma como ele coloca aí, você vai ver que ele vai dando uma pancada. Se ele mirou no Flávio Dino, ele vai acertar é o Haddad, porque o Haddad fala assim claramente que é de centro-esquerda, ou seja, está se posicionando para construir uma candidatura de centro-esquerda. E fala, inclusive, de compor com os setores conservadores, mas que sejam contra a ditadura, contra o autoritarismo e contra o nazifascismo. Pois é, mas aí onde está a questão, que eu estou alertando junto com o Requião, que quando se fala isso, se deixa de lado o programa neoliberal. Sim, mas eu estou concordando com você e Requião nesse aspecto. A questão Luciano Huck. Eu estou dizendo exatamente Luciano Huck vai assumir alguma coisa contra. Ele mira no Flávio Dino e acaba acertando no Fernando Haddad. Ele acerta, e acerta em quem tiver negando a questão fundamental, que é derrotar o projeto neoliberal. Então, nesse aspecto, a implantação do projeto neoliberal, que é o principal inimigo, ele é que está levando ao fascismo. Vladimir, eu chamo a atenção ali daquele vídeo, olha, são os petroleiros da FUP, né, Federação Única dos Petroleiros, ocupando lá a Petrobras no Rio de Janeiro, nesse momento. Eles ocuparam desde ontem e continuam lá no 4º andar do edifício na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, né, um movimento de resistência pelo cumprimento do dissídio coletivo da Petrobras, que está sendo desrespeitado, demitindo mais 1.000. Nós vamos ter um crescimento aqui, né, além de ter 40 milhões de precarizados e subempregados, nós vamos ter mais 1.000 petroleiros mandados para casa, mandados embora pela Petrobras aí com a nova política do Bolsonaro, não é? Então eu coloco... Tem uma notícia importante aqui, ó. Juíza nega liminar da Petrobras contra a ocupação da sede. É um sinal